Marcos 6, de 1 a 6. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós. E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos. E admiravam-se da incredulidade. Bem, oremos. Lemos na Bíblia Nova Almeida Atualizada. Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, estamos muito gratos por este culto desta noite de adoração ao Teu nome. E todos aqueles que nos ouvem pelos canais do Facebook, do YouTube. Muito obrigado a Deus, porque a Tua palavra satisfaz nossos corações, nossas ansiedades. Ilumina nossas mentes, nossas vidas, Senhor, nossos corações, para poder falarmos a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Sempre, meus irmãos. Eu escolhi 3 versos aqui. O 1, irmãos, escolhi o 1. Escolhi também o de número 4 e o de número 6. E quero nesta noite, como os irmãos sabem, eu estou pregando somente no Evangelho de Marcos, até o último texto, a Bíblia Sagrada dos Evangelhos. E eu quero nessa noite falar de uma coisa aí meio difícil, né? E é claro que Jesus Cristo diz aqui, né? Muito claro mesmo, certo? Ele diz, amado, de forma certa, aqui para todos nós, que ninguém tem valor na sua terra. Não se valoriza as pessoas da terra, valoriza qualquer outro. A gente clica nas mensagens dos outros, clica nas mensagens das pessoas, menos do nosso povo. Jesus foi claro aqui para o povo lá de Nazaré, e ele mora em Cafarnaum, próximo da terra dele, onde mora sua família, como vimos aqui, seus 4 irmãos, né? Tiago, Judas, José e Simão, e as suas irmãs que nem a igreja vai, nem a sinagoga vai, certo? Era para estar ali, né? Jesus estava chegando de viagem, num sábado, dia da sinagoga. E vocês vão ver nos enrolar dessa mensagem a gravidade, amados, deste conteúdo para as nossas vidas. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso aí. O verso 1, amado, diz que Jesus foi para a sua terra. Ele estava na sua terra. Aí, vamos dizer assim, né? Estava à vontade, mas parece que não estava. Vamos ver o desenrolar desta palavra. Olha, meus irmãos, Jesus Cristo, depois de ser, amados, batizado por João,
ele iniciou seu ministério terreno para anunciar o reino de Deus, dizer que ele havia chegado, ele foi prometido a Adão e Eva, sabe? Mas aí ele veio, chegou, Paulo disse lá em Gálatas, ele disse, ele veio na plenitude do tempo. Então ali estava ele na terra dele agora, investido da investidura de Messias, Filho de Deus e Salvador do Redentor. Ele estava ali agora, não mais quando ele saiu de lá para ser batizado, um pouco mais diferente. E é tanto que quando ele falou, as pessoas ficaram maravilhadas, ficaram, quem é esse que, puxa, quando ele fala, coisas lindas, maravilhosas. Mas nem isso foi suficiente para convencer eles. Meus irmãos, ele chamou os seus discípulos amados, que seguia com eles de grandes realizações, amados, que foram feitas, para que tudo isto comprovasse que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele havia chegado. Então ele veio com seus discípulos para a sua terra, para que ele pudesse ser dito ao seu povo de Nazaré, este é o Messias, este é o Filho de Deus. Foi assim que Jesus Cristo fez, indo para a sua terra. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. O verso de número 4, nenhum profeta é desprezado que não seja na sua terra. Ele ali foi ignorado ali. Embora, quando pegou a palavra na sinagoga, ele falou coisas esplêndidas, maravilhosas, que fica todo mundo ali, se levantando, ali, parece que estava se levantando com aquela mensagem que Jesus estava dando. Amado, o povo de Nazaré conviveu com Jesus durante toda a sua infância e durante toda a sua idade, até os 30 anos, quando ele saiu para assumir o ministério. O ministério de Deus, amado, ele ali nasceu, ele ali cresceu, meus irmãos, não é? E ele conviveu com aquele povo, cujo povo não acreditaram nele que ele era o Filho de Deus. No verso de número 6, admiravam-se da incredulidade deles. O povinho incrédulo. Preste atenção no que você vai ouvir aqui. Meus irmãos, os irmãos de Jesus Cristo em toda a cidade de Nazaré ignoraram, amados, e não tiveram confiança em Jesus Cristo, Messias, porque o Filho de Deus veio para ser o Salvador da humanidade. Estava lá em Nazaré, na sua terra, entre os seus, os que conviveram com ele mais tempo. Ele teve 30 anos ali com eles. Depois ele assumiu o ministério e saiu para toda a cidade, para toda a Palestina, falando do reino de Deus. Mas o seu povo não deu bolas para Jesus Cristo. Então vamos à nossa mensagem de hoje. Em primeiro lugar, amados, Jesus foi para a sua terra. Bem, um ano depois que ele foi batizado por João, aí saiu, foi para Cafarnaum, e saiu de cidade em cidade com os seus discípulos, amados, realizando o ministério da redenção que ele veio fazer, amados. Ele havia falado e trouxe muitas mensagens para os membros da sinagoga ali. Os membros da sinagoga, amados, ficaram maravilhados, amados. Mas agora, na volta de Jesus para Nazaré, foi diferente de quando ele saiu de lá com 30 anos. Ele volta, 31 anos já no ministério. Aí ele já foi recebido. Agradaram-se dos momentos que ele falou na sinagoga, quando ele abriu o livro do profeta Isaías, quando ele então leu aquele texto que diz, né, que hoje se cumpriu as escrituras,
com a minha fala. Aí, amado, houve um alvoroço, porque disseram assim: ele está pensando quem é? Ele não é filho de um carpinteiro? Ele está pensando que é filho de Deus, é? Brincadeira, né? Meus irmãos, o Messias prometido que veio para ser o Redentor, amado, ele veio para perdoar o homem que caiu em Adão. Ele foi prometido a Adão e Eva que o descendente viria no futuro. Olha, meus irmãos, ele veio para trazer a vida eterna. Ele ensinou e pregou, amado, a boa nova. Ele realizou muitos milagres para aquele povo ali, amado. E desta vez, amados, ele veio ali para a sinagoga, amado. E quando ele disse que era filho de Deus, ele foi completamente ignorado. Ninguém deu bola nenhuma para ele. Muito pelo contrário, se alvoroçaram para matá-lo. Olha, meus irmãos, o chefe da sinagoga e os judeus expulsaram Jesus de dentro da sinagoga, retiraram ele da sinagoga, irmãos, e ameaçando apedrejá-lo, matá-lo. Estava lá seus irmãos, que estavam também enfurecidos contra ele, porque eles eram da lei de Moisés, e eles não acreditavam em Jesus, o Filho de Deus. E eles estavam lá todos alvoroçados, amados, né? E disseram que ia apedrejar o Senhor Jesus Cristo. Olha, eu quero dizer uma coisa aqui para vocês agora. O Senhor Jesus saiu expulsado da sinagoga, lotada, estava lá e gente lá de fora, e ele saiu. E o chefe da sinagoga disse à família, todo mundo: olha, vamos ter que matá-lo, porque ele está blasfemando contra Deus. Ele está dizendo que é Deus, ele está dizendo que é o Messias. Vamos apedrejá-lo e botar ele para fora. E quando foram, amados, sacrificar Jesus no apedrejamento, ele disse uma palavrinha só. Aí ele disse: eu quero dizer para vocês que a minha hora não chegou, dá licença. E ele saiu no meio de todos eles e foi embora. Só faz isso quem tem o poder. Não chegou a minha hora. Foi o que ele disse, meus irmãos. Olha, meus irmãos, certa vez está lá registrado no livro de João 7,32. Ali os sacerdotes ouviram falar de Jesus. Ele está arrastando multidões. Ele está dizendo que é o Messias, ele está dizendo que é Deus. E aí mandou a guarda lá do Sinédrio e disse: vamos prender esse homem. Quando os guardas chegaram lá, aqui cleraram ouvindo o Filho de Deus, foram inebriados com a palavra, e disse: esse homem está dizendo a verdade. E eles caíram ali, inebriados com a palavra de Deus que penetrou no coração. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus sabia que a hora dele não tinha chegado. Olha, meus irmãos, em segundo lugar, o verso número 4: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra. E ele foi desprezado, ignorado, não deram a mínima para ele, amados, né? O Senhor Jesus, amados, falava por força de expressão ao se referir a ele mesmo, por ter sido rejeitado em sua própria terra. Ele está dizendo isso, né? Jesus Cristo deixa a lição para aquele momento, quando o seu próprio povo, amado, e o próprio povo que o acompanhou, amados, em toda a sua vida, não creram nele. Não creram nele. Meus irmãos, o que Jesus Cristo disse é a realidade, amado, dos nossos dias ou não é? É isso ou não é isso que acontece aqui em nossos dias, irmãos? Né? As pessoas, amados, dão mais importância às pessoas de fora do que às pessoas de dentro. Dão muito mais importância, meus irmãos, não é? E aqui
funciona como uma recomendação do Senhor Jesus para nós olharmos e enxergarmos as pessoas que nos abençoam, que estão conosco, não é para ficar, amados, levado as pessoas como se fosse um ídolo, que ninguém é ídolo. O ídolo aqui só tem um, chama-se Jesus Cristo. Meus irmãos, até mesmo, amados, próprios irmãos de Jesus, como eu já citei aqui, ficaram, amados, do lado contrário e também inventaram o coro para matar o homem que está agora quebrando a lei de Moisés. Os irmãos de Jesus Cristo seguiam, amados, seguiram os outros, seguiram os outros. Como diz o ditado popular, Maria vai com as outras. Os irmãos de Jesus, que soube da história da vinda dele, que a mãe contou que um anjo apareceu e ela foi grávida, não pelo pai deles, ao pai de Tiago, Judas, de José e de Simão e das suas irmãs, que nos contavam os nomes, que devia ser bem umas 10. Então, ali, meus irmãos, eles ficaram contra Jesus e queriam matar Jesus Cristo, amado, E o próprio Tiago era um incrédulo. Sabe quando ele foi que se converteu? Tiago era um homem afeito ao sinédrio, aos fariseus. Ele era um fariseu que vivia contra Jesus. Mas eu vou contar algo aqui que espero que eu esteja falando certo. Preste atenção. Sabe quando foi que Tiago se converteu? Ele tem até um livro escrito por ele na Bíblia, como também Judas tem. Mas Tiago foi ver Jesus ressuscitado. E ao ver Jesus ressuscitado, ele se converteu. Ele creu. O que é que eu quero chamar a atenção? Jesus não apareceu para incrédulo nenhum. Tiago até aquela hora era incrédulo lá. Incrédulo. Mas naquela hora ele se converteu. Jesus abriu aí o quê, irmã Alzira? Abriu um precedente aí, Porque ele só apareceu para os seus seguidores. Não apareceu quem não criou nele. Mas ele fez esse precedente para Tiago, que era o meio irmão dele, filho da mãe dele com José. E ali, amados, ele apareceu para Tiago e ele se converteu. Mudou a sua vida. Meus irmãos, por último, o Senhor Jesus Cristo mostra que se admiravam com a incredulidade do povo. Ele veio ao mundo como Filho de Deus, conhece o interior de todo mundo, conhece todas as pessoas. Nunca, amados, alguém que foi levado para ser apedrejado, saiu no meio da multidão e ninguém levantou uma pedra. Foi o Senhor Jesus Cristo, que tinha autoridade. Eu acho que o poder dele neutralizou, deixou todos aqueles homens ali, amados. Como, minha irmã? Deixou aqueles homens de boca aberta, Deixou aqueles homens, amados, isolados, neutralizados, sem poder levantar um dedo. E ele saiu do meio deles tudinho. Esse é o Jesus, nosso Salvador. Meus amados, os conterrâneos de Jesus Cristo, amados, só via ele como quem? O filho do carpinteiro. É assim que ele via. Não dizia que ele era o filho de Deus. Era o filho do carpinteiro, amado, José. E não fizeram conta de nada dele, Não perceberam que ele era o filho de Deus, amados. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Maria não saiu com aqueles irmãos de Jesus, filho dela. As irmãs não estavam nem lá, as irmãs estavam não sei para onde. Maria saiu, ela sentia no coração que a hora de Jesus não tinha chegado. Ele não ia morrer, nem ia ser apedrejado, ele ia calar
o pulso, iria calar aquele povo, e aquele povo envergonharam-se ao ver Jesus saindo do meio deles ileso, sem que ninguém levantasse pelo menos um dedo, porque Maria sabia que ele era o Salvador, o Redentor da humanidade, que veio para buscar e salvar o perdido pecador. Olha, meus irmãos, as pessoas não dão crédito e achavam que Jesus Cristo naquela época não era o Messias. Diz assim, como pode um menino desse que nasceu aqui em Nazaré, criou-se aqui na cidade pobre? Esse é o Filho de Deus? Conversa! Essa conversa é para boi dormir, né? Cara, Salvador nenhum. Eu pergunto aos irmãos, não é assim ou não é hoje? As pessoas não estão crendo em Jesus do mesmo jeito. Não acreditam que ele é o Filho de Deus. Dois terços da humanidade ignora e despreza e são revoltados contra Jesus. Mas ele é o nosso Salvador. Meus irmãos, as notícias chegaram a Nazaré sobre o que Jesus Cristo realizava. Mesmo assim, o povo lá não deu crédito, não. Disseram, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou uma menina, ele ressuscitou um rapazinho morto que ia para o cemitério, ele deu vista a cegos, ele curou leprosos, ele curou paralíticos, tantas pessoas. Chegou a notícia lá, mas aquele povo endurecido, incrédulo, não creram em Jesus Cristo, porque os milagres manifestam o poder de Deus. Meus irmãos, a incredulidade, amados, da sua família e dos seus conterrâneos de Nazaré, ele honrou Nazaré, mas não foi honrado pelos nazarenos. Ele levantou esta Galileia e eles não acompanharam o Senhor Jesus. Amados, eles não creram em Jesus Cristo de todo o coração. Amados, para não crer em Jesus Cristo como hoje as pessoas não creem. Ontem, graças a Deus, quando eu fiz o convite, veio um rapaz na frente. Olha, meus irmãos, é uma alegria da gente saber que alguém crê em Jesus Cristo, meus irmãos, não é? Amados, as pessoas estão levando vantagem em tudo. No mundo, amados, e as pessoas são levadas e creem, amados, nos ídolos do futebol. Eles morrem de vergonha, o time dele perde, o jogador dele não faz gol, eles são decepcionados, eles são perdedores, mas quem é cristão é vencedor e não perde nada, porque Jesus Cristo, ele disse que ele é o nosso vencedor. Meus irmãos, que nós aprendamos isso. Aprendamos, irmãos, a própria terra de Jesus, os moradores que conviveu com ele muito tempo, 30 anos, queria matá-lo. Meus irmãos, certa vez o Senhor Jesus estava em Cafarnaum, amados, atendendo milhares de pessoas, curando muitas pessoas, exausto, cansado. 2 pessoas correram ali a 40 quilômetros na casa de Jesus e chegou para Maria e disse: Maria, o teu filho está doido. E os 4 irmãos que não seguiam Jesus foram para lá para ver o doido. E quando chegou lá, nem puderam entrar. Mandou alguém dizer lá: diga a ele que a mãe dele e os filhos, os irmãos dele estão aqui. E Jesus disse: minha mãe e meus irmãos estão aqui comigo. Ó. Meus irmãos, quem está doido não pode falar duramente às pessoas da verdade.
A incredulidade, irmãos, nasce exatamente no coração do homem. Quando alguém, amado, que disser que ama alguém, elas mentem e diz que é de coração. Deixa de cavilação. Você está dizendo isso para tirar algum proveito. Eu quero, amado, contar uma pequena ilustração que eu achei muito interessante, né? Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus, dizendo: Senhor Deus, por que não salvaste aquela minha colega da escola que morreu? Disse assim para ela: minha filha, nessa escola até a Bíblia tiraram dela. É proibido entrar Jesus nela. A menina ficou chocada. Como hoje é proibido ter quê? Uma oração, uma leitura da Bíblia nas escolas. E encerrando mesmo, meus irmãos, certo membro da igreja, que não foi aqui, né, irmã Vília? Foi no da igreja. Chegou o pastor e disse: pastor, agora você é crente em casa. É mesmo? Que bom, velho. Tá bom. Primeira semana, ele no domingo leu a Bíblia, cantou um hino, disse algumas palavras. No outro domingo, ele leu a Bíblia, esqueceu de cantar e orou. No outro, ele nem orou, nem leu a Bíblia e nem cantou, né? E aí, ele saiu por aí afora, né? Saiu aí, amados, para o mundo. A igreja aqui é o lugar dos santos. É o lugar das pessoas que não são incrédulas. Aqui é o lugar de quem é crente. Aqui é o lugar de quem adora a Deus. Aqui é o lugar que tudo é para a honra e a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém e amém.